Olá, vamos seguir com a nossa história? Hoje eu vou começar a ler o capítulo 13. Cusa pensou. Arquimedes garantiu que com uma alavanca poderia mover o mundo. Mas, ó deusa de Chipre, a mais poderosa de todas as imortais, podes mover não só o mundo, mas os mundos e os próprios deuses. Podes erguer a vida dos próprios braços de Plutão e dar ao homem uma estatura tal que ele consegue desafiar o Olimpo com um só juramento, que será ouvido pela estrela mais longínqua. Olhava para Lucano com disfarçada comiseração, pois o rapaz parecia não mais dormir, porém devorar as lições como se tivesse os olhos de hidra. Em certa ocasião, dissera a Lucano, sorrindo, mas alarmado. Virgílio disse que a prerrogativa dos deuses e dos homens é o riso. Agora, nunca ris. Por acaso odeias? Lembra-te que o ódio tem apenas vitória de Pirro. Lucano, porém, deu-lhe um rápido olhar e desenrolou outro livro, curvando sobre ele sua cabeça dourada, como se Cusa tivesse articulado o mais asnático dos comentários. Com certa irritação, Cusa falou. Virgílio também disse que a humanidade despertava o riso dos deuses. Será por serem os homens tão sérios, especialmente quando são jovens? Por Atenas, tu depressa farás com que nada mais tenha a ensinar-te. Em outra ocasião ele disse, há mais alguma coisa no mundo além da medicina? Espera até que chegues a Alexandria. Sacudiu a cabeça com ar agoureiro e rematou. Cláudio Vesálio, que ali vive, uma criatura afetada, irá levar-te pelos caminhos da matemática, coisa de que entendes tanto quanto um macaco. Caminhando a sós através das florestas ao lado do rio, ou nos jardins, ou deitado na cama, ou comendo e bebendo sobriamente, ou trabalhando em suas lições, ou assistindo Queptá, Lucano tinha apenas uma imensa pergunta. Onde está a Rúbria? Todas as cores, luzes, formas maravilhosas de árvores, flores, fios de relva, pássaros, animais, insetos, borboletas, abelhas e estrelas tinham desaparecido dos olhos de Lucano. Todo o seu trabalho significava apenas caminho para a vingança, que era o seu fim, e a beleza deixava a medida e a consciência de seus olhos. A nada respondia, a não ser a um grito de dor. E quando um escravo morria, ficava inconsolável durante vários dias. Não havia mãos mais delicadas e compassivas do que as suas, e não havia olhar mais amargo do que o seu, quando Queptá mostrava-se impotente para ajudar um sofredor. Se isso é tudo quanto podes fazer, então não podes fazer nada, dizia ele.
Queptá respondia brandamente, mas com alguma severidade. Os homens são imortais? Sem se sentir confortado, Lucano perguntava a si mesmo: se não somos imortais, então por que nascemos? Se ao menos eu pudesse acreditar que Deus não existe. Mas acredito nele, e dele tirarei suas vítimas, se não consigo tirar sua resposta. Ele me persegue. Ele persegue todos os homens para a satisfação de seu ódio. Outrora, o aspecto do mundo parecera iluminado por alguma radiosidade profunda que não vinha do sol, da lua ou das estrelas, mas de certa emanação que jazia por baixo e ainda em torno de sua aparência física. Agora, o mundo estava iluminado a seus olhos por um clarão violento que magoava a vista, levando consigo a incandescência do inferno. Conforme os dias passavam, sua ira e sua angústia não decresciam. Eram como que um fogo eternamente alimentado, que cada noite ao dormir queimava até se reduzir a cinzas, e pela manhã erguia-se das cinzas como uma fênix, cujas asas fossem de agonia. Queptá, observando-o à socapa, pensava: ele é como Jacó, lutando com o anjo. Mas meu pobre discípulo está lutando com ódio e tormento. Não tem a visão da escada pela qual os anjos sobem até Deus. Sua escada tem degraus de chama que descem para as regiões infernais. Como o rei de Nemi caminha pelos campos da ira de espada desembainhada, esperando pelo destruidor. E Queptá rezava: ó, tu, o muito santo, o muito misericordioso, o muito divino, o muito compassivo, que caminhas hoje sobre esta terra, num lugar que não conheço, sob o disfarce de uma criança. Olha com compaixão para este que é pouco mais velho que sua carne do que tu. Como Jó gritou para ti, assim ele grita em seu coração e ainda não ouviu a tua voz. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Lucano, quando criança, indagava das coisas mais simples e inocentes. Estás aí ou ali? Agora, porém, nada havia em torno de si e perguntava apenas: onde está Rúbria? O único alívio para sua dor era tratar de alguém que sofresse. Os escravos viam-no aproximar-se e Queptá maravilhava-se com o súbito brilho ansioso de seus rostos e com a cessação de seus gemidos, quando Lucano, deliberadamente, fazia-lhes perguntas e como respondiam, humildes e esperançosos. Bastava que ele pusesse a mão em fronte febril para afastar a febre e dar sono ao pobre escravo. Seus olhos azuis tinham agora uma qualidade profunda e penetrante e uma figura apaixonada. Ajudava Queptá nos trabalhos de parto e mantinha os recém-nascidos em seus braços como um pai, junto de seu peito, protegendo-os. Os escravos esqueciam-se de que se tratava
do filho de um antigo escravo. Os mais velhos esqueciam-se de que outrora o haviam ridicularizado por suas pretensões, de que tinham rido dele quando criança, de que tinham repreendido, invejado e mesmo esbofeteado aquele menino. Em poucas semanas, ele se tornara um libertador, alguém que era santo e podia aliviá-los, cujos olhos podiam levar os seus a se fecharem em repouso, cujas mãos possuíam estranha qualidade de conforto e cuja voz conseguia afastar o terror ou a culpa. Apolo tocou-o, sussurravam uns para os outros. Olhavam-no com supersticioso e temeroso respeito, com medo e reverência. Quando um marido, uma esposa ou um filho morria, os parentes agarravam a mão de Lucano e suplicavam-lhe a ele, o inconsolável, que lhes desse consolo. Lucano tinha apenas lágrimas para dar-lhes, mas eles viam aquelas lágrimas, consideravam-nas piedosas lágrimas dos deuses e sentiam-se consolados. Queptá não se surpreendia com tais manifestações do mágico poder de curar que Lucano possuía. Sua única preocupação era o próprio Lucano. Quando estava longe do pequeno hospital, o brilho suave do rosto do jovem desaparecia, e de tão austero e reservado, aquele rosto se tornava quase áspero. Um dia, Queptá chamou Lucano para junto de si, em seus próprios aposentos. O médico estava à sua mesa, com muitos livros desenrolados em torno, e tinha o rosto grave e sombrio. Deves ter percebido, meu Lucano, que tens o dom de curar. Estás surpreendido? Não o fiques. Chega, não discutiremos isso agora. Temos um problema sério pela frente. Estendeu para ele um frasco com urina turva e escura. Dize-me, o que achas disto? Lucano apanhou o frasco, cheirou seu conteúdo, deixou que ele corresse pela parte clara do cristal. Depois disse: este homem está muito doente. A urina mostra-se cheia de venenos, condensada, má e de cor escura. Penso que vejo a presença de sangue. Os rins dele estão perigosamente comprometidos. O rosto jovem animou-se. Devemos prescrever grandes quantidades de água e proibir sal, mandando dar imediatamente banhos de vapor para provocar suores abundantes. Queptá respondeu: não se trata de um homem. Essa urina é de uma mulher que muito em breve dará à luz. Ela tem edema do ventre e do rosto, bem como em torno dos tornozelos. Então devemos retirar o fluido, disse Lucano, em tom interrogativo. Tornou a examinar o frasco e disse: ela pode morrer. Sim, confirmou Queptá. Suspirou profundamente. Faltam ainda pelo menos 6 semanas para que a criança esteja em condições de nascer. Mas precisamos apressar imediatamente o parto.
A criança, muito provavelmente, morrerá como prematuro que é. Trata-se de uma escolha terrível que devemos fazer. A única oportunidade de salvar agora a mulher que está sendo envenenada pelo seu próprio feto é o parto induzido. Na verdade, não há sequer escolha. A situação é desesperadora. E a criança não pode viver? A possibilidade é mínima, disse Keptá, deixando cair a cabeça entre as mãos e soltando um suspiro, que era quase um gemido. Lucano teve pena dele e da pobre mulher, e ainda mais pena da criança, inevitavelmente condenada à morte, fosse ou não fosse o parto provocado de imediato. Depois disse consigo mesmo: ainda assim, é bom viver. E disse a Keptá: a mulher pode ter outro filho, mesmo que perca este. Ela já foi mãe? Keptá olhou com ar estranho para ele. Sim, teve uma filha, e essa filha morreu. A mulher não é jovem. Esperou por este filho muitos anos, e agora ficará inconsolável se ele também morrer. E o marido também sofrerá muito, ou ainda mais, pois esperou longamente por um herdeiro. Lucano sentou-se, bruscamente, o rosto lívido. Então, suas mãos apertaram-se sobre a mesa. Aurélia, sussurrou ele. Tudo isso muito bem até 5 dias atrás, disse Keptá. É a toxemia gravídica, uma coisa letal. Tive receio disso quando a senhora Aurélia começou a apresentar dores de cabeça ultimamente e um pouco de febre. Observaste a urina. Sabes o que isso significa. Preciso do teu auxílio. Ou mandar um escravo chamar tua mãe. É uma felicidade que o nobre tribuno não tenha ido hoje a Antioquia. Levantou-se e olhou severamente para Lucano. Aurélia teve 2 convulsões esta manhã. Dê-lhe um sedativo, e suas aias estão com ela. Não a deixam por um momento. Eu a sangrarei daqui a pouco e preciso da tua assistência. Parou e seu olhar tornou-se mais profundo sobre o jovem. Que é isso? Estás aí sentado como se tivesses sido atingido pela morte. Levantou a mão em advertência. Há trabalho sério a fazer, e se tu me faltas nisto, terei de dizer a Diodoro que está desperdiçando seu tempo, que desperdiçará seu dinheiro em tua educação. Vamos. Keptá abriu o caminho de seus aposentos até a biblioteca, através da casa. Ali, Diodoro esperava, impaciente. Seus olhos violentos estavam fixos de medo. Bem, exclamou, não é sem tempo, pelos deuses. Mandaste-me um recado esta manhã relacionado com a senhora Aurélia. De que se trata? Lucano contemplou-o com piedade e temor. Não amara exatamente Diodoro, pois seu temperamento naturalmente austero e reservado não se coadunava com violência e emoções fortemente expressas, e era raro que se mostrasse zangado ou furioso. Para ele, Diodoro era rápido demais
em suas tumultuosas mudanças de disposição. Suspeitava que ele fosse instável, embora o honrasse pelos seus conhecimentos e pelo seu amor da beleza de um poema ou de uma prosa elevada e pela sua vasta e, para Lucano, às vezes incrível erudição. Lucano sabia que o procônsul gostava dele, não como um filho, mas talvez como um sobrinho predileto. Ele era grato a seu modo calmo, tentando sempre retribuir aquele afeto com simpatia e respeito. Apesar disso, e muito lhe pesava, não podia retribuir, e não retribuía integralmente a afeição de Diodoro. Fora atingido menos pelo pensamento do parto iminente de Aurélia, com morte possível, do que pela volta súbita de sua dor por Rúbria, numa casa que ainda tão recentemente conhecera a morte. Para Lucano, não era tanto Aurélia que estava em perigo, e sim a mãe de Rúbria. Mas agora, ao olhar em silêncio para Diodoro, seu coração apertou-se e sentiu por ele um amor filial, e desejou tombar aos seus joelhos como um filho e encostar a face em sua mão, cobrindo-a de lágrimas. Soube instantaneamente que aquele romano de olhos violentos, de nariz adunco, estava para suportar de novo a agonia do desgosto, se não por uma esposa, então por um filho, e daria naquele instante sua própria vida para poupar a Diodoro tal indizível tortura. Queptá disse: Senhor, tenho notícias tristes a te dar. Deverei ver imediatamente a senhora Aurélia, mas ainda devo preparar-te. Preciso fazer o parto imediatamente, se tua mulher tem de viver. Calou-se e seu rosto moreno ficou lívido de emoção. Diodoro tombou pesadamente numa cadeira. Tentou umedecer os lábios grossos. Depois teve um paroxismo de tosse seca, como se estivesse sufocado. Não podia olhar para o médico, que se conservava de pé a seu lado, como descarnada estátua da dor em seu traje de linho cinzento. Queptá continuou rapidamente: Não temos alternativa, Senhor. Não te posso dizer, devo salvar a senhora ou devo salvar a criança? A não ser que o parto seja provocado, tua esposa morrerá, não levando a termo o filho, e a criança morrerá no corpo dela. Desejei preparar-te para o fato de ser a criança prematura ao nascer, sendo mais provável que morra imediatamente. Agora devo ir. Diodoro agarrou uma dobra da veste de Queptá, prendendo-a fortemente, e em seu rosto havia o mais acovardado desespero. Salva Aurélia, suplicou ele em voz abafada. Olhou alucinadamente, quase cegamente, para o médico e chegou o corpo até a beirada da cadeira, tremendo violentamente em sua forte estrutura. Que é um filho para mim se minha esposa morrer? Que seria uma dúzia de filhos? As veias de sua testa fizeram-se roxas e salientes, e em seu pescoço
distinguia-se um forte latejar. Tu a salvarás, tu precisas salvá-la. Havia uma súplica em sua voz hesitante, uma angústia crescente. Lucano aproximou-se rapidamente dele, colocando a mão sobre seu ombro largo, e disse em voz clara e forte: Foste um pai para mim, Senhor, e como filho, deixa que eu te console. Dou-te minha força, daria a minha vida por ti. Keptá estava fazendo um movimento para partir. Olhou por sobre o ombro para Lucano e sorriu, ligeira e estranhamente. Diodoro, porém, apenas deixara o manto do médico escapar de sua mão enfraquecida. E embora voltasse seu rosto lívido para Lucano, era evidente que não o via nem o entendia. Vem, disse Keptá, precisarei de teu auxílio e não podemos nos demorar mais nem um instante. Não posso ficar com ele? Não. Pensas que ele é mulher? Trata-se de um homem. Keptá saiu rapidamente do aposento, o manto inflado, as sandálias deslizando pelo piso de mármore. Lucano hesitou. Vamos ficar por aqui, tá? Porque o capítulo ainda segue por um bom tempinho. Então, não vamos continuar para o vídeo não ficar excessivamente longo, tá bem? Vamos ver o que aguarda. Espero vocês no próximo vídeo, tá bem? Tchauzinho, até lá.